Olá, caríssimos. Essa é a nossa última aula. E eu vou usar essa aula para fazer considerações gerais sobre tudo que nós estudamos e sobre o que eu espero que tenha sobrado para vocês como aprendizado no acompanhamento dessas aulas e dessas nossas discussões. Então, vou fazer um fechamento aqui da nossa disciplina. Uma das coisas fundamentais é olhar os fundamentos do que é fazer modelagem, não é? E a pergunta que a gente faz é por que a gente faz isso. E aqui a gente já tem uma reflexão que é super fundamental, não é? Modelos permitem que a gente entenda, que a gente preveja, que a gente responda a perguntas. Vamos dar uma repassada mentalmente, rapidamente, nos vários modelos que nós vimos. E nós vamos ver o quanto que, em alguns momentos, aquele modelo nos permitiu entender um fenômeno que nós não entendíamos. Como que aquele modelo permite fazer uma previsão sobre alguma coisa e responder perguntas sobre coisas reais. Eu me lembro, né, da primeira aula que eu falei daquele texto do Wigner, da não razoável efetividade da matemática. É impressionante como funciona, não é, fazer essas análises para trabalhar no mundo real. A gente tem que nunca perder isso de vista. A gente está lidando com equações e com a realidade, que são coisas distintas. As nossas equações, as nossas fórmulas não são a realidade. A realidade é uma outra coisa. Mas, por alguma razão extremamente surpreendente, tudo isso que a gente faz permite que a gente fale sobre a realidade. E essa é a essência, né? Esse foi o motivador da escolha do tema desse curso e dentro do curso a escolha dos temas de cada aula. Então, quando a gente faz um modelo, e eu foquei, né, nos modelos matemáticos aplicados, mas de tempos em tempos eu fazia comentários mais sociológicos, ecológicos, porque é para isso mesmo que a gente faz modelagem matemática, é para dialogar com aquilo que ocorre na realidade. É um erro muito comum que eu vejo muitos cientistas exatos cometerem. Eles olham para a realidade, se inspiram na realidade para fazer modelos, mas têm dificuldade de voltar a dialogar com a realidade. E começam a achar que o modelo, se aquela conclusão está no modelo, então ela é verdadeira. E nem sempre é assim, né? Você precisa muitas vezes voltar para o real para saber se isso ocorre ou não. Um dos nossos muitos exemplos, um exemplo em que isso acontece. Duas populações competindo. Foi um exemplo que eu analisei com vocês em alguma das aulas. Aquele que as populações não estão uma comendo a outra, estão ambas competindo pelo mesmo recurso. E que tenha lá uma série de hipóteses ecológicas sobre o que acontece quando aquelas populações, o que interferiria na evolução daquelas populações. Aí, ainda dentro do âmbito da ecologia, tem as equações, tem o modelo, e uma das conclusões é que tem equilíbrios, né? E as populações tendem para um equilíbrio. E aí você tem que falar, tá, estou falando de população, equilíbrio, vamos conversar com os ecologistas e saber se isso ocorre. E a realidade é que ocorre, e a gente vê isso ocorrer. Um exemplo que é super bonito é a convivência no litoral, nos costões rochosos, de cracas e mexilhões, que são populações que, e dentro das cracas, tem diferentes tipos de cracas. E elas não competem entre si, e nem com o mexilhão, mas elas competem com o espaço e com a comida. E elas convergem para equilíbrios. Elas ficam, se o coletor, né, porque no costão rochoso é muito comum pessoas fazerem a coleta de
de mexilhões. E aí é um fator externo, né? Mas se não, essas populações efetivamente convergem para um equilíbrio. Então é fundamental, quando a gente faz a discussão das equações versus a realidade, fazer esse vai e vem constante. Quando a gente trabalha, né, vocês que estão, né, pensando aí em coisas do mercado financeiro, que estão aqui próximos da gente, né, que estão aqui fazendo um curso né, com essa parceria com o Bahia Asset Management, que vocês estão interessados por mercado financeiro. Isso tem que ser retroalimentado, né, quando você vê os modelos financeiros, as estratégias em finanças, tem que ser retroalimentado pela realidade o tempo inteiro, né? Agora, como é que a gente se empodera? Tem várias coisas, né? Além desse olhar, digamos assim, humanístico, sociológico, que tem que estar presente o tempo inteiro, nós temos ferramentas. Nós vimos muitos modelos discretos. Inclusive, entre os modelos discretos, a gente viu que eles podem levar para o estudo do caos. Embora contínuos também. Mas é surpreendente que modelos discretos, muito simples, como o da equação logística, que é o crescimento de população com população limite, ele pode levar ao estudo do caos. Os modelos contínuos foi o que a gente mais fez. Fez muitos exemplos, né, de populações, de variações em que aparecia as derivadas, né? Quando a gente fala com o modelo contínuo, é muito comum aparecer a ideia de derivada. E quando aparece a ideia de derivada, a gente está indo na direção do cálculo. Mas a gente também viu outros, né, modelos. A gente viu aqui os modelos que envolvem probabilidade, como o modelo do crédito de risco, o Credit Risk Plus, como o grafo. A gente pode usar, né, outros modelos que não são os do cálculo. Agora, mesmo quando eu fiz a análise do modelo do Credit Suisse, que era um modelo probabilístico, foi fundamental o cálculo. Porque se vocês olharem, né, essas aulas, lá nas aulas 7 e 8, eu usei polinômio de Taylor para trocar o logaritmo de 1 mais x por x, porque perto da origem o log de 1 mais x pelo polinômio de Taylor é x. Então não dá para fazer isso sem ter uma forte base de cálculo. Isso é fundamental, que a gente conheça as ferramentas do cálculo. Todas essas técnicas de modelagem, mais cedo ou mais tarde, batem em técnicas de cálculo. E quando eu falo cálculo aqui, eu estou incluindo, né, como uma parte do cálculo também, mas é outra coisa, né? É a álgebra linear, que com a ideia de autovalores nos permitiu uma coisa muito importante na análise dos resultados das equações diferenciais. Então, fundamental quando a gente faz modelagem, o seguinte: às vezes eu resolvo as equações, às vezes eu não consigo resolver as equações. Eu não consigo resolver, mas eu consigo tirar conclusões. Então, se vocês voltarem lá para ver as aulas de sistemas de equações diferenciais, vocês vão ver que tinha uma técnica que ela não pode ser perdida. Eu trabalhava com os sistemas lineares, daí eu usava a álgebra linear nessa matriz, calculava alto valor e tinha resultados de vários tipos. Por exemplo, se os autovalores eram complexos com a parte real nula, quer dizer, eram complexos do tipo mais ou menos lambda i. Se os autovalores eram complexos puros, sem parte real, a gente tinha um ponto de equilíbrio e que era um centro, em que órbitas oscilavam em volta. E isso a gente conseguiu, por exemplo, no modelo presa-predador, tirar essa conclusão. Então tem um modelo real, você faz essa análise, você conclui que tem um centro, e isso é observado. Sim, nós temos no mundo real
uma série de situações em que há duas populações competindo, aí no caso do formato presa-predador, e elas têm equilíbrios, e quando elas se afastam do equilíbrio, elas ficam andando em ciclos, e que são órbitas fechadas, periódicas, e você observa ciclos naquilo. E isso acontece de fato, né, no mundo real. E a ferramenta que permitiu tirar essas conclusões foram ferramentas do cálculo e da álgebra linear. A gente trabalhava com a matriz aqui, calculava alto valor e ia atrás. Outra situação que a gente vivenciou, mais de uma vez inclusive, quando os autovalores têm um que tem uma parte real positiva e outra parte real negativa, mas são autovalores reais, um positivo e um negativo, a gente tem uma cela, tem uma direção de contração e uma direção de repulsão. E o ponto crítico aqui é uma cela, quer dizer, um ponto estável, ponto fixo, não estável, fixo, que não é estável e que é do tipo cela. Veja a riqueza dessa estrutura. Eu tenho um problema, tivemos problemas de população que foram analisados assim, o problema do modelo de Lorentz do clima tinha uma cela, no espaço 3D. Então você tem um fenômeno real, você tem um equacionamento que te leva para uma análise via cálculo e álgebra linear de umas propriedades que são propriedades ricas e que de fato refletem algo que está ocorrendo no mundo real. Uma outra ideia que está sempre presente, que no caso dos modelos caóticos a gente chama de atrator, mas que mesmo em outros modelos tem uma coisa importante, que é a ideia de conjunto limite, que é a ideia de para onde tende. Isso está diretamente ligado à ideia de previsão em modelagem, mas é uma coisa que é fundamental e a gente observa a partir do ferramental matemático. Quando a gente consegue equacionar, a gente olha aquelas grandezas, a gente olha aquele fenômeno e a gente fala para onde que isso está tendendo. E a tendência é uma ideia de limite, né, de atrator, no caso das coisas caóticas, mas que faz parte do termo modelo, que está ligado à ideia de prever. Eu tenho que estar sempre atento que aquele modelo me dá uma informação e que ela pode mudar a realidade. Quando eu comentei a estratégia do cobrador de pênalti, que se hoje o cobrador de pênalti chutar no meio, a chance dele marcar o gol é bem alta. Mas se todo mundo começar a chutar no centro do gol, aí os goleiros vão parar de se mexer e aí vai deixar de ser uma boa estratégia. Então, o modelo que a gente cria e a análise que a gente faz altera a realidade, ele dialoga com a realidade, porque nós não estamos fazendo só modelos da natureza bruta. Toda vez que a gente está usando modelagem para entender um fenômeno social, um fenômeno econômico, um fenômeno ecológico, os atores são seres vivos. E aí eles reagem às teorias que são construídas. E aí a gente tem que estar muito atento que o nosso modelo pode rapidamente precisar ser corrigido, porque o próprio fato dele estar apontando uma direção, os atores vão para aquela direção, aí todos eles percebem que eles foram para aquela direção, eles mudam de estratégia. E isso é muito bonito, né? Faz parte da vida, mas a gente vai ter que lidar com isso quando a gente vai trabalhar com coisas reais. Aquela história das duas populações que competem pelo mesmo recurso. Empresas disputando o cliente. E tem lá, tende para aquilo a gente também foi muito bacana, né? Que aquilo tende para um ponto de equilíbrio, né? Como eu comentei, que acontece com as cracas. Se são clientes, tende para um ponto de equilíbrio, mas as empresas não querem ficar quietas,
vendo a divisão do mercado convergir para um ponto de equilíbrio. Quando isso começa a acontecer, cada um desses atores reforça a sua estratégia. Aí ele muda naquelas equações que estão lá, duas populações competindo pelos mesmos recursos, tem lá umas derivadas parciais, né, umas constantes. A derivada parcial depende, proporcional a isso, aquilo. Aquelas constantes mudam, porque a empresa fala, tá, nós estamos indo aqui para um ponto de equilíbrio, uma divisão do mercado, mas eu quero mais. Eu não quero só essa fatia do mercado. Como eu quero mais, eu vou mudar a minha estratégia. E no modelo mudam aqueles coeficientes. Muda aqueles coeficientes, o ponto de equilíbrio vai continuar existindo, mas ele muda de lugar. E aí acontece uma coisa de uma riqueza enorme, mas que exige muito trabalho de quem está trabalhando com isso. E esse exemplo é um exemplo muito legal. Tem um ponto de equilíbrio. Então as coisas estão indo para lá. Os atores percebem e mudam os parâmetros para que o ponto de equilíbrio seja outro, mais conveniente para mim. Aí então o sistema muda e agora ele está indo para um outro ponto, que é o ponto de equilíbrio. E o outro ator também percebe e não está contente, ele também muda. Ou seja, nós temos cenários em que os vários modelos estão indicando uma tendência para um ponto de equilíbrio, mas o próprio ponto de equilíbrio está mudando. Podia introduzir uma nova variável T em todos os parâmetros do sistema e analisar o movimento do ponto de equilíbrio no espaço de fase. E é claro, isso a gente não faz com essa linguagem que eu acabei de falar agora, mas é isso que matematicamente significaria. No mundo real, a gente olha de tempos em tempos como é que está o mercado e define estratégias, né? Então, são aspectos muito importantes quando a gente vai para o mundo real. Caos, eu não falei em caos em termos de mercado financeiro. Eu acabei usando, né, as nossas aulas para falar de coisas bem mais básicas. Modelos, né, falei de equações diferenciais, eu quis dar para vocês uma base sólida do estudo, né, dos principais modelos, das técnicas de modelagem. Mas essa é uma área nova e que tem muito estudo para ser feito. No mercado financeiro, já tem uma coisa que eu tratei bastante num outro curso, né, no segundo curso que a gente fez aqui dentro dessa parceria com o Bahia Asset, o curso de processos estocásticos e finanças. Mas quando você olha o que ocorre no mercado financeiro, você tem a presença de coisas chamadas a integral de Itoh, passeios aleatórios e movimento browniano, que ele não é caótico, mas ele é estocástico, no sentido que tem uma probabilidade, e ele é bastante... o caótico é determinístico e bem complexo, né? O probabilístico, o estocástico, ele está numa outra natureza, ele está na esfera do probabilístico. Mas o comportamento de um movimento browniano, para todos os efeitos, é caótico, né? E difícil de ser previsto. Mas tem ferramentas para tratar. Então tem toda uma área que vocês podem se dedicar a estudar, em que nós vamos ter conceitos ligados a caos e mercado financeiro. E é uma área nova, que tem muita coisa para ser explorada. Nós vimos também muitas questões de refinar as equações, né? A gente vê o crescimento de uma população. Você tem um modelo, depois você tem um modelo mais elaborado e daí você pode pôr retardamento. Então, isso são coisas que se faz no mundo real. Quando você olha o crescimento de uma população, tem o primeiro modelo, o crescimento exponencial. Depois tem o crescimento com uma população limite. Mas depois tem ainda um refinamento maior, que eu levo em conta que quando o indivíduo, né, nasce na espécie, ele só vai ter que ter um ΔT para ele se reproduzir. Então, o crescimento da população tem que ser proporcional, mas não ao número de indivíduos presente. O número de indivíduos presente interfere, mas também o número de indivíduos do passado. Então, a minha proporção, né, a minha proporcionalidade, aquela equação diferencial que a gente escreve, ela também está ligada
ao valor da função no passado. Isso chama-se equações diferenciais com retardamento. É uma coisa também sofisticada e que também pode ser estudada nesse contexto de equações diferenciais. Tá? Bom, a gente também discutiu uma coisa que se aproxima muito mais até do sociológico, mas que tem muita importância estou sempre voltando ao mercado financeiro, porque eu imagino que vocês, ao estarem muito próximos da gente aqui na parceria com a Bahia, estão sempre interessados em temas de mercado financeiro. Né? Eu falei em teoria de jogos e teoria de decisão. Isso, eu coloquei muitos exemplos históricos de guerra, batalha, de não sei o quê, de não sei o quê. Mas tudo aquilo é exemplo concreto do que ocorre no dia a dia da tomada de decisão entre empresas, tomada de decisão de clientes, tomada de decisão de gestores de fundos, quando você olha os cenários e você tem diferentes estratégias para tomar decisões. E você tem a estratégia do valor esperado, o max-min, você tem diferentes maneiras de tomar decisões, e seja numa situação isolada, individual, seja numa situação de competição, né, no que a gente chama de teoria dos jogos. E aí a circulação de informação tem um papel essencial, como eu dei exemplos de alguns jogos, né? Se tem informação circulando ou não, faz muita diferença na tomada de decisões. Então, você vê que esse mundo, né, de quando a gente mergulha na modelagem de problemas reais, exige muito estudo e uma abertura. Eu acho isso assim muito rico, né? A gente se dedicar a isso nos empodera muito como profissionais, porque quando você se dedica, isso que vocês acabaram de fazer, né? Esse curso que vocês estão terminando de acompanhar, se vocês olharem, o resultadozinho ali que eu falei na aula 10, na aula 11, na aula 12, tem uma primeira leitura que vocês podem fazer que é mais ou menos simples, dos exemplos que eu discuti aqui na lousa com vocês, etc. Mas cada um daqueles exemplos, ele permite uma reflexão mais profunda. E aí, se vocês forem na bibliografia desse curso, que tem uma bibliografia ampla, vocês vão ver vários textos, vários livros, em que continua, né? Tem a primeira parte, eu expliquei como é que funciona e tal, mas aí às vezes o livro tem aí uma parte mais completa, mais completa, mais completa. E aí quando você gasta várias semanas estudando uma das aulas do curso, se você quiser mergulhar no mundo, seja lá de qualquer uma dessas coisas que a gente fez, seja da equação de Lorentz, seja do crescimento populacional, duas populações competindo, Volterra-Lotka, qualquer um desses. Você quer mergulhar nesse mundo e aprofundar o estudo, você tem material para ficar semanas estudando. E a bibliografia que eu indiquei está bem completa, tem muita coisa boa para vocês estudarem. Enfim, eu acho que esse curso foi assim, uma abertura de várias portas, muitas portas, para que vocês possam, à medida que gostarem, que quiserem, mergulhar entrar nessas portas e aprofundar os estudos de vocês. Fechamos o curso por aqui. Legal? Eu acho que eu gostei muito do curso. Espero que vocês tenham gostado também.